Uma boa tarde, boa noite ou bom dia para todos vocês que nos assistem aqui no nosso Evangelho, o Evangelho no Lar, o Evangelho na Casa Espírita, do nosso Centro Espírita Allan Kardec, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Então, que possamos nos concentrar nas mensagens vindas hoje para nós e que possamos fazer dela o nosso bálsamo protetor, da nossa luz e nosso caminho, e que podemos obter as respostas que viemos procurar. E lembrarmos que quando tivermos as respostas para o que viemos procurar, possamos tomar ações lembrando do Cristo, e não as nossas ações no campo do egocentrismo, e que assim seja. Bom, o nosso estudo de hoje vai então para o capítulo 14, falando aqui da ingratidão dos filhos e os laços de família. É o capítulo 14, o item número 9. Então vamos lá para essa breve leitura, comentários, como você já sabe. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também neste caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns entre eles, porém mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma película da verdade, uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os que a eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a aminosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar. E ainda mais, a de abdicar de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução. Oram a Deus, imploram aos bons espíritos para que lhes deem forças no momento mais decisivo da sua prova. É uma situação bem complexa, meus irmãos, quando falamos de laços de família, né? Que é a nossa primeira grande escola, é o nosso primeiro convívio social quando estamos reencarnados. E com certeza, diversas vezes e com diversas pessoas, nós reencarnamos nas mesmas famílias ou na mesma família por amor, porque temos afinidade e sabemos das fraquezas e das fortalezas de cada um. E assim a fortaleza de um ajuda na fraqueza do outro. Mas também, verdade seja dita, que muitas das vezes nascer na mesma família é o prêmio para quem se odeia. Porque o ódio é o amor adoecido. E Deus não faz como os adultos faziam antigamente, vamos dizer assim. Onde tinha duas crianças brigando, dois irmãos brigando. O que os adultos antigamente faziam? Davam uma surra em cada um, punha cada um num lugar diferente e os dois ficavam sem conversar. E como criança, elas voltam a conversar logo depois, né? Então esse tipo de punição Deus nunca fez com a gente. Deus quer transformar esse ódio, essa raiva em amor. Nada melhor do que usar a própria máquina biológica que é o corpo para isso. Porque quando nasce uma criança, o pai e a mãe, na maioria absoluta das vezes, vão amar aquele ser.
Então vai ter aquele laço para sempre. Uma mãe passa uma vida inteira sem dormir porque o filho chegou mais tarde em casa, porque o filho está no emprego tal ou emprego tal. Enfim, se a mãe pudesse, né, se as mães pudessem livrar os filhos de todos os sofrimentos e caíssem em cima delas, elas fariam assim mesmo, né? Só que temos que aprender a voar com as nossas próprias asas. Então, esse amor doente vai para debaixo do mesmo teto para tentar parar essas arestas. E na maioria das vezes dá certo. Talvez não em uma, não em duas, sabe-se lá em quantas reencarnações. Então, se você tem problemas familiares, lembra que foi você que escolheu, que cada um tem a família que merece. E como você pode fazer para se livrar das dores que isso pode te causar. Porque se são as dores que te tocam, não ficar no campo do sofrimento é importante, sim no campo do melhoramento. Como você pode fazer para melhorar essa situação e não sofrer com ela? Então, nosso agradecimento a Deus, aos espíritos amigos, por essa força que é a família, essa grande escola. E hoje, ainda que a maioria das pessoas ignorantes, estúpidas e atrasadas não aceitem, temos diversos formatos de família. Famílias onde tem uma mãe sozinha com seu filho, uma família onde tem um pai sozinho, uma família onde tem um casal, de qualquer tipo de casal, que vive em conflito, família de dois pais, família de duas mães, entre tantos outros arranjos familiares que ainda assim são famílias. E que possamos lembrar que se ignorarmos os nossos filhos, os nossos irmãos ou os nossos pais que resolveram escolher outro tipo de família, não nos preocupemos. Teremos a oportunidade de reparar este mal profundo que causamos aos nossos irmãos, ao outro, ao nosso semelhante. Talvez mesmo dentro da família, para que possamos lembrar que aqui não viemos para disputas, e sim para o amor. Que possamos emanar bons pensamentos, então, aos nossos irmãos encarnados, que lembremos deles, os nossos familiares, os nossos amigos, os doentes enfermos que chegaram nos grupos de mensagem, as pessoas que passam pelas questões psicológicas, psiquiátricas, os irmãos que têm o seu corpo adoentado e que possam superar, os irmãos privados de liberdade, seja no presídio por um equívoco, ou seja nas clínicas pelo corpo físico e mental. Que possamos pensar também na natureza, nós como bichos viventes deste planeta, assim como outros bichos, plantas, minerais, que respeitemos a água e os rios, que fazem parte do lugar que Deus escolheu para nós vivermos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas à medida que perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. E que assim seja. O nosso agradecimento para você que acompanhou este Evangelho. Fique à vontade para comentar aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo.